Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Vamos voltar do início novamente. Vamos cantar bem forte para o Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Amém. Amém. Um bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Nós vamos fazer uma oração de início. Peço que você curve a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Nosso Pai, o Senhor que está no céu, nós queremos santificar o Teu nome. Não só no dia de hoje, mas nessa semana que se inicia. Nós pedimos que para esse mundo, a começar por nossas vidas, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, como já é feita no céu, que seja feita na terra por nosso intermédio. Nós pedimos, Senhor, pelo pão de cada dia. Reconhecemos que o Senhor já nos deu o pão por essa manhã. E nós pedimos que hoje ainda o Senhor continue nos sustentando. Pedimos que o Senhor nos perdoe os pecados cometidos. E que da mesma forma com que o Senhor nos perdoa, nós queremos reafirmar ao Senhor que entendemos a nossa responsabilidade
de perdoar aqueles que pecam contra nós. Então, nós pedimos perdão ao Senhor, mas também pedimos perdão por muitas vezes não perdoarmos. E que, através dessa oração, o Senhor nos conduza ao perdão também. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Nos dá forças, porque por conta própria não conseguimos suportar e precisamos da Tua capacitação. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos de tudo aquilo que nos impede de fazer a Tua vontade. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos. Vamos ler o Salmo 48 ao 50. Diz assim a palavra de Deus: Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte belo e majestoso é a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zafon é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidades Deus se revela como sua proteção. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançam contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo, o pavor os dominou. Contorceram-se como a mulher no parto. Foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus. Deus a preserva firme para sempre. No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, a cidade de Judá exulta por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião, contornando-se, contém as suas torres. Observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Ouçam isso vocês todos os povos. Escutem todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer quando virem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Aquele que confia em seus bens se gabam de suas muitas riquezas. Homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre, e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o insensato, e para que outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes na terra, a terra. O homem mesmo, que é muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas, estão destinados à sepultura e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se disfarçará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece
ou aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor, embora em vida ele se parabenize. Todos os elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem mesmo, que é muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus. Não acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que vocês me oferecem. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes de seus currais, pois todos os animais das florestas são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficará eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, você que se esquece de Deus. Caso contrário, o despedaçarei, sem que ninguém o livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Uma coisa que chamou bastante atenção, tocou bastante ao meu coração nos cultos domésticos, foi a questão da ansiedade, né? A gente não se preocupar com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã pertence a Deus, né? E muitas vezes a gente se pega na ansiedade, né? Pensando que as coisas se resolverá por nós mesmos, e acabamos esquecendo que a graça de Deus nos basta, né? Deus está sob o controle de tudo e de todos, e a gente precisa sempre lembrar disso, que não importa o que a gente faça, o que a gente pensa que precisa, né? Só a graça de Deus já nos basta. E é isso que essa música que vamos cantar diz. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça
clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça. Vamos voltar ao início? Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça. Amém. O próximo o cântico que vamos cantar, retrata o preço que foi pago na cruz por nós, o preço que Jesus pagou por nós. E é só por isso que nós estamos aqui reunidos, por causa do preço que Deus pagou, que Cristo pagou por nós na cruz. E precisamos sempre dar o devido valor a isso, sempre lembrar do que Cristo fez na cruz por nós. Vamos cantar essa música de pé. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos,
e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor bem forte. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós faremos o catecismo, as perguntas e respostas da fé cristã, como costumeira fazemos. Todos pegaram o boletim? Temos uma distribuição nova aqui no boletim. Se perceber, essas 3 primeiras de cima são as infantis. São para as crianças, isso mesmo? Acho que é isso, não é? Perguntas bem objetivas, as respostas também. Então, muito fácil dos pais que têm filhos pequenos trabalharem com os filhos durante a semana. A primeira pergunta que tem aí em cima, de número 4, porque tudo é do jeito que é? E a resposta é muito simples, porque Deus decretou assim. Eu pergunto para os irmãos agora em sequência e os irmãos respondem em uma só voz. Porque tudo é do jeito que é? A quinta, como aprendemos acerca de Deus? Os irmãos. Vamos de novo. Como aprendemos acerca de Deus? Ficou melhor. Onde Deus se revela? Legal. Agora temos perguntas um pouquinho maior, a 3. Quantas pessoas existem em Deus? Em Deus existem 3 pessoas, no único Deus vivo e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e vice-versa. São os mesmos em substâncias, iguais em poder e glória. Eu pergunto, os irmãos respondem. Quantas pessoas existem em Deus? Muito bom. A 4, como e por que Deus nos criou? Deus nos criou homem e mulher, à sua imagem, à sua própria imagem, para conhecer, amar, viver com Ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. Gênesis 1, 27. Como e por que Deus nos criou?
Deus nosso Pai, bendizemos o Teu nome 3 vezes e glorificamos ao Senhor, o único Deus verdadeiro. Obrigado porque o Senhor nos criou. Obrigado porque mais do que isso, o Senhor nos criou para si e o Senhor decidiu eternamente se revelar a nós como Deus verdadeiro, amoroso, benfeitor. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela certeza que temos que as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Obrigado pela liberdade que temos no nosso país de nos reunirmos como igreja e entoarmos louvores e orações e nos dirigirmos ao Senhor, nós que somos pó. Clareia o nosso entendimento. Sopra sobre nós agora o Teu sopro e sobre toda a Tua igreja espalhada ao redor do mundo que agora se reúne para aprender do Senhor e bendizer o Teu santo nome. Dá-nos clareza de raciocínio, que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações e que a bom tempo produza frutos dignos para o Senhor. Assim eu oro em nome de Cristo, nosso resgatador, e para a Tua glória. Amém. Aqui. Tem água aqui. Muito bom. Nós vamos começar hoje uma nova resolução, dando sequência àquelas resoluções que temos feito. Começamos com o que é a vida, depois fomos para a família e agora entramos no que é a igreja. Um tempo atrás definimos o que é culto também. Então hoje vamos iniciar falando sobre o que é a igreja. E eu peço que os irmãos prestem atenção na sequência das aulas, se conseguirem estar presente domingo após domingo, porque não vamos terminar hoje, naturalmente. Então haverá uma série e é bom acompanhar as séries, né? Sem perder nenhum episódio. A gente faz isso com a Netflix, não gosta de assistir o primeiro episódio e o terceiro, né? Precisa assistir o segundo. E por que não fazer isso com algo muito mais nobre do que a Netflix? Com a palavra de Deus, com aquilo que nós temos pensado e trabalhado como presbitério para servir os irmãos e trazer para os irmãos o conteúdo mais bíblico possível e mais acessível possível para todos. Então nós vamos começar sobre o que é igreja. Logo de cara, nós vamos dar uma definição. Então se você gosta de tomar nota, se quiser colocar no celular aí, se quiser anotar, é uma frase muito simples, pequena, mas que tem muita coisa dentro dela. Então nós vamos trabalhar essa frase durante essas semanas, tá? Se você decorar essa frase, já valeu a pena. Todas as aulas já valerão a pena. Igreja é a comunidade de discípulos de Jesus Cristo. Igreja é a comunidade de discípulos de Jesus Cristo. Fácil, não é? Já decorou? Igreja é isso mesmo. Igreja é a comunidade de discípulos de Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar essa definição diferente de como normalmente fazemos, que é do início para o fim. Nós vamos trabalhar do fim para o início, como são os mangás, ou como é a Bíblia hebraica, né? A Bíblia hebraica se lê do fim para o início, a página, né? Você começa de trás para frente. Então nós vamos começar a explicar essa definição da parte mais importante dela para aquilo que é o nosso dia a dia. Então qual é a parte mais importante dessa definição? Jesus Cristo. Então começaremos falando sobre Jesus Cristo, depois falaremos sobre o que é ser discípulo, ou o que são discípulos, e por fim, como isso toma forma em uma comunidade. Tá? Então, quem é Jesus Cristo e que relevância isso tem para com os discípulos dele, e quando esses discípulos se unem em uma comunidade, que forma isso toma. Tá? Então, a igreja é a comunidade de discípulos de Jesus Cristo.
E hoje falaremos sobre quem é Jesus Cristo. É a nossa primeira pergunta. Então o Gideão vai começar aí. Posso passar a pergunta para os irmãos. Alguém tem microfone pronto? Quem é Jesus Cristo? Quem quer arriscar uma resposta? Quem é Jesus Cristo? Sem medo. Não, só estava pensando. Quem quer? Seguindo o que a gente tem visto nos estudos do Prega a Palavra em Marcos, é o Filho de Deus. Filho de Deus. O que mais? Para mim, quem é Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz para me salvar. Certo, certo. Quando tá certo também. Mais alguém levantou a mão? Minha mãe lá no fundo. Para mim, eu vejo Jesus Cristo como o Senhor de todas as coisas. Senhorio de Cristo. Ok. Quando falamos de Jesus Cristo, Cristo está funcionando legal? Que Cristo não é nome, Cristo é um título, não é um nome próprio, é um título. E o que significa esse título que Jesus de Nazaré recebeu de Cristo? Quem quer? O que quer dizer o Cristo? O Juninho falou? Fala no microfone aí. Cristo quer dizer Messias, Messias prometido. Isso, Cristo é a palavra grega para Messias, Messias é a palavra hebraica, e a palavra hebraica significa ungido, um ungido. Então ele foi ungido, Jesus Cristo ele foi ungido, ele foi anunciado que veria um Messias e que esse Messias seria ungido para. E isso a gente vê logo lá no comecinho, em Gênesis 3:15, também 21 e 24. Gênesis 3:15, 21 e 24. Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Verso 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Deus, depois de expulsar o homem, colocou este no jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Bem, os irmãos conhecem os textos e os irmãos conhecem a sequência do que aconteceu aqui. Depois do pecado, Jesus Cristo anuncia que virá um descendente, que virá alguém que pelejará contra a serpente e que terá sucesso contra ela. E logo no comecinho está implícito sacrifício, está implícito morte, e isso ficou evidenciado com o sacrifício que é feito por conta das roupas, logo para cobrir ele. Mas já desde o começo é anunciado que viria um descendente da mulher e que esse venceria a serpente, mas também está muito claro ali que vai ser necessário um sacrifício e um sacrifício mortal. Quer seguir? No capítulo 12 de Gênesis, agora, versículos 1 a 3, alguém poderia ler para nós? Gênesis 12, de 1 a 3. Carlinhos?
E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Certo. Depois que Adão e Eva são expulsos do jardim, do lado de fora eles têm 2 filhos, Caim e Abel, e nós conhecemos a história. O Caim mata Abel, e Deus amaldiçoa a Caim e a geração dele, e Caim se afasta mais ainda de Deus. Depois, Adão e Eva têm mais um filho chamado Sete. E a terra começa a ser povoada por 2 tipos, 2 grupos diferentes de pessoas, né? A descendência de Caim, que é uma descendência ímpia, que abandonou, virou as costas para Deus, e a descendência de Sete, que é por meio de quem as pessoas começam a invocar o Senhor. Com o passar do tempo, esse grupo de pessoas que invocavam o Senhor foi diminuindo e se misturando com um grupo que não invocava o nome do Senhor, até que toda a terra se corrompeu, à exceção de Noé e da sua família. Deus preserva a família de Noé, destrói tudo o que existia com o dilúvio e recomeça as coisas por meio de Noé. E aquela promessa que Deus havia dado para a mulher continua de pé, né? Haverá um descendente que virá da mulher, que irá esmagar a cabeça da serpente. E há essa expectativa, então. A partir de Noé, as gerações voltam a fazer a mesma coisa que as gerações de Caim fizeram. Até que Deus chama esse homem, chamado Abrão, na época. Na nossa língua falta uma letra A aqui, mas o significado do nome é interessante. Abrão significa pai que é exaltado. Um homem que tem muitos filhos e por isso é exaltado. Provavelmente seu pai esperava que ele fosse alguém que tivesse um posto de glamour, de importância diante dos homens. Mas a gente sabe da história que a esposa era estéril e ele não tinha filhos. Que ironia, né? E aqui Deus chama esse homem pagão para dizer: as minhas promessas, as promessas que eu fiz lá no início, eu vou dar sequência na sua família. E a partir de você, eu vou abençoar todos os povos. E a partir daí, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, Abraão significa pai de nações, pai de povos. Então é isso que Deus está fazendo com Abraão. Por meio de você, aquele descendente que prometi para a mulher virá da sua linhagem, e da sua linhagem eu vou abençoar os povos, consertando o estrago que foi causado na queda. Deus promete para Abraão que vai abençoar todos os povos por meio dele. Mas a mulher é estéril. Depois de muito tempo e muita água aconteceu, uma serva e tal, aquilo tudo, finalmente ele tem o filho prometido. E aí a gente pula um pouquinho para capítulo 22, verso 3, e parece que tem algo ali que não faz muito sentido se mantemos na memória isso de abençoar todos os povos, de um descendente que abençoaria todas as nações e seriam benditos por meio dele, um povo incontável como é os grãos de areia na praia. Então nós chegamos a Gênesis capítulo 22, verso 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumentinho enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Deus pede para Abraão sacrificar Isaque, o seu filho, por meio de quem todos os povos da terra seriam abençoados, porque essa tinha sido a promessa que Deus tinha dado a Abraão. Mas como é que Deus vai abençoar todos os povos por meio da descendência de Abraão, se Deus pede justamente para Abraão sacrificar esse filho, que seria canal de bênção, para bem dizer, para abençoar todas as nações? Não parece fazer muito sentido, né? Não parece fazer muito sentido. Será que Deus queria tão somente testar a fé de Abraão, fazer uma pegadinha com Abraão? Ou será que isso tem um contexto maior? Ou será que isso é retrato do que iria acontecer mais para frente? Alguém sacrificando o próprio filho, um filho aceitando o sacrifício com naturalidade. É um retrato muito nítido e muito vivo do que iria acontecer mais para frente, quando um cordeiro é sacrificado. E há outros retratos antes disso, talvez o Zé queira falar de outro. Se você reparar no versículo 14, por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O que é mais importante nessa passagem, apesar dos elementos estranhos, é que o Senhor provê o sacrifício. Aquele cordeiro apareceu ali, aquele carneiro, foi o Senhor quem proveu. Com o passar do tempo, nós também conhecemos essa história. De fato, Isaque continua vivo, e ele tem mais um filho. Ele tem um filho chamado Jacó. Jacó, entre idas e vindas, ele aprende a temer ao Senhor, depois de apanhar muito da vida, e tem 12 filhos. A partir desse momento, Deus muda o seu nome para Israel, e esses 12 filhos se tornam futuramente 12 tribos que futuramente se tornarão a nação de Israel. Mas até lá, o livro de Gênesis termina com havendo a fome em todo o mundo, e um dos filhos de Jacó, José, ele é vendido como escravo pelos seus irmãos, e lá no Egito sofre muito até que ele chega ao posto de segundo no reino, e por meio dele, dos sonhos, Deus usa ele para que a fome seja sanada na terra, né? Não mate toda a população da terra. E o livro de Gênesis termina com a família de Jacó indo até o Egito e ficando ali, porque ali era onde havia comida. E o livro termina assim. Começa o livro de Êxodo, o tempo passa, José morre, aquele faraó da época de José também falece. Vem um outro faraó, um outro rei, que não conhecia José, não conhecia a história. E porque Deus prometeu para Abraão que ia fazer dele uma grande nação, estava acontecendo. O povo se multiplicava sob a bênção de Deus. Então eles começaram a ter muitos filhos. E isso começou a trazer um pouco de pé atrás para Faraó. Esse povo está se tornando muito numeroso, daqui a pouco eles podem se voltar contra nós. Então ele começa a escravizar o povo de Israel. E eles passam muito tempo como escravos, clamando ao Senhor por libertação, até que Deus levanta um homem chamado Moisés, e nós também conhecemos um pouquinho da história de Moisés. Depois de vários milagres na sua vida, Moisés volta, ele é criado ali entre os egípcios, é expulso de lá, foge de lá e volta depois, sob o chamado de Deus. E ele diz, deixa o povo de Deus ir embora. Por meio daquelas 10 pragas, o faraó é convencido no final com a morte do primogênito. E é exatamente aqui que nós chegamos.
Em Êxodo capítulo 12, abra aí um pouco mais à frente. Êxodo 12. As 9 pragas já haviam sido enviadas sobre o Egito, mas o faraó, ele não amoleceu o coração, ele não deixou o povo ir. Então Deus disse, olha, a última praga vai ser a morte de todo primogênito na terra do Egito. Todo. Seja egípcio, seja de outro povo, todos os primogênitos irão morrer. Só haverá uma salvação, uma escapatória, que é o que nós lemos aqui, nos versículos 5 até 13 de Êxodo 12. Quem pode fazer essa leitura para a gente, por favor? Levanta a mão aí que o microfone chega. Vanessa. É do 5 ao 13. Isso. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam um pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Até aqui tá bom, obrigado. Quando nós lembramos da palavra Páscoa, qual que é a primeira coisa que te vem à mente? Chocolate. Hã? Não me venha falar que é Jesus, não. Tá bom, é Jesus, mas nós vivemos uma cultura em que Páscoa se tornou algo doce. Chocolate. Tem nada a ver. Essa pode ser a Páscoa do mundo. A Páscoa do Senhor, como ele chama aqui, é algo amargo. Que interessante, né, o contraste? Como nós mudamos completamente, a nossa cultura mudou completamente o significado da Páscoa. A Páscoa era para ser lembrado como algo amargo, ao mesmo tempo doce. Algo doce, mas que teve um custo amargo. A única escapatória para que primogênitos de uma casa não morressem seria que outro morresse no seu lugar. Parece um eco da história de Gênesis 22. Ao invés de Isaac morrer, foi o carneirinho que morreu. Agora, ao invés não só do primeiro filho de Abraão, mas o primeiro filho de todas as famílias, para que eles não morram, um cordeiro tem de morrer. E esse sangue vai ser passado nos umbrais das portas, como um memorial, um lembrete de que naquela casa foi feito aquilo que Deus havia dito. E houve fé naquilo que Deus disse. E por isso eles deveriam comer os pães sem fermento, junto com o cordeiro ali à noite, né? Os pães sem fermento eram exatamente porque eles precisavam estar, como ele diz, né, com a roupa toda apertadinha, pronto para sair de viagem. Porque no momento em que o filho do faraó morresse, o faraó ia ordenar, sumam daqui. E eles deveriam sumir dali. Pegar tudo que eles tivessem e sair correndo. Porque a gente sabe que o faraó vai mudar de ideia. Então tem que ser naquele momento.
Quando o faraó muda de ideia, é tarde demais, ele vai atrás do povo até o Mar Vermelho, a gente sabe a história lá. Então, a Páscoa deveria ser celebrada lembrando disso. É isso que significa a palavra Páscoa. Significa libertação. Libertação. E como foi lido, deveria ser celebrado constantemente, essa festa deveria ser celebrada constantemente pelo povo, para que eles lembrassem da libertação de Deus. Em que, para que os seus primogênitos não morressem, um cordeiro foi sacrificado no lugar, e então Deus os libertou da escravidão. Olha que interessante, né? Várias palavras aqui que nós usamos quando lemos o Novo Testamento, principalmente quando falamos sobre Jesus, mas que estão presentes desde o início. E Deus está construindo um entendimento para nos apresentar o que vem pela frente, né? Perceberam que há uma construção? Há uma construção aqui. E lá no começo a palavra é, olha, virá um descendente da mulher que vencerá a serpente. Isso já comunicava alguma coisa. Depois isso começa a ganhar mais informações. Abençoar todas as nações. Deus vai dizer para Abraão, olha, por meio de você virá um descendente, porque abençoarei todas as nações. Não mais só ferirá, não mais só vencerá a serpente, o inimigo ali, mas abençoará todas as nações. Depois ganha-se outros elementos com o peixe, com a Páscoa e todos os elementos da Páscoa. Depois Deus vai dizer por meio de Moisés sobre um profeta que viria e que seria um profeta ainda maior do que Moisés e ainda maior do que os outros, a quem o povo deveria dar ouvido. É isso que Deus diz por meio de Moisés, vocês vão ver isso em Deuteronômio 18. Também Deus vai dizer por meio de Davi que viria um descendente que teria um reino perpétuo, um reino que não teria fim. Essa é uma promessa muito interessante, se percebe isso em Crônicas, na primeira carta de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, perdão. Um reino que não teria fim. Por isso também é tão estranho lá na frente, quando aparece o cumprimento desses retratos aqui, um reino que parece que nem começou e parece que já vai acabar, sendo que Deus prometeu para Davi um reino perpétuo, um reino que não teria fim. Há cada vez mais elementos aqui, há cada vez mais informações. Isso significa que há uma revelação progressiva. Isso significa que há uma revelação progressiva. Deus vai dando cada vez mais revelação? Parece que sim. Parece que sim. Ou não? Quem quer arriscar aí? O conceito de revelação progressiva está explícito aqui? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pode ser que sim. Você pode dizer assim, o conceito de revelação progressiva está implícito aqui, está explícito aqui. Deus vai dando cada vez mais informações. Mas eu diria que não. Eu diria que não há uma revelação progressiva. Aqui o que há é uma burrice progressiva, se me permite usar a palavra. Então, vamos pensar num colega de trabalho novo. Quando chega um colega de trabalho novo que não conhece nada ali do expediente, você vai passar um serviço para ele. Quanta informação você tem que dar para ele? Toda. Tem que detalhar tudo, explicar tudo como é que deve ser feito. Depois de um tempo que esse colega de trabalho está lá e já aprendeu todo o métier, o que você tem que passar de informações extra sobre um serviço comum? Não precisa mais. Não precisa mais. Você fala, olha, nós vamos fazer esse serviço ou aquele outro serviço. E o colega já sabe o que tem que fazer, ele já tem a informação. Ele já não é mais um novato ali. O que está acontecendo é que o povo está cada vez mais distante de Deus, cada vez menos entende as coisas de Deus. Fazer a conexão entre a vida, entre o dia a dia e as promessas de Deus e como o povo deveria viver é cada vez mais estranho.
cada vez mais esquisito. Chega ao ponto lá na frente de ser loucura. Lá na frente isso se torna loucura, porque não há conexão mais. Então aqui Deus vai dando cada vez mais retratos, cada vez mais informações para esse povo que está cada vez mais distante de Deus, cada vez mais precisando voltar para Deus. E como que será esse reino? Quer mandar? Deuteronômio 15, 18, 15? Vamos ver Deuteronômio 18, 15. Livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ouvir o seu grande nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Quando aquele povo é libertado e vai até o deserto, nós vimos domingo passado, domingo à noite, Deus dá os 10 mandamentos a eles. Hoje à noite, se Deus permitir, nós terminaremos os outros 6 últimos mandamentos. Após essa passagem, após esse evento, quando Moisés se dirige ao povo, o povo faz um pedido para Moisés. O povo diz: por favor, nós não queremos nos aproximar de Deus. Porque eles veem o monte em que Moisés sobe para receber os 10 mandamentos, fumegando, raios, trovões, e ninguém podia chegar perto, senão morreria, nem animal podia chegar perto do monte. E eles dizem: Deus é muito santo, nós vamos ser consumidos se nós chegarmos perto dele. Por isso o povo pede: vá você falar com Deus em nosso intermédio, seja você o nosso mediador, porque nós não podemos estar na presença de Deus. E Moisés começa a fazer isso, apesar dele também ser falho como o povo é falho. E Deus tem misericórdia de Moisés. E todas as vezes que Deus queria falar com o povo, Deus falava por meio de Moisés, e Moisés falava ao povo. Então quem encontrava com Deus era Moisés e Arão. Moisés e o seu irmão ali, o Arão que era o sacerdote. O povo não ia ver Deus para falar com Deus. E aí, no fim da vida de Moisés, então aquela geração, a gente sabe, ela não crê em Deus, e por isso ela fica peregrinando 40 anos no deserto, não porque Deus não sabia para onde levar eles, não, era para que eles morressem ali, caminhando, até morrer. Morreu essa geração que não creu nele, a segunda geração, os filhos deles vão entrar na terra prometida. E aí a essa segunda geração, Moisés já está bem idoso, Moisés prega sermões em que ele lembra da lei. Deuteronômio significa isso, a repetição da lei. E ao repetir a lei para aqueles jovens, aquela nova geração, ele diz: o Senhor vai levantar diante de vocês alguém parecido comigo. Perceba, ele é um entre vocês, ele vai ser um irmão de vocês, ele vai ser um descendente de Abraão. E esse profeta vai fazer o trabalho que vocês pediram que eu fizesse. Versículo 16. Ele vai ser um mediador entre Deus e vocês. Perceba, Deus relembrando aquilo que precisava acontecer pelo povo por causa da queda ao pecado. Então, há essa esperança de que venha um profeta semelhante a Moisés, que faça o trabalho que Moisés fez, de mediar a conversa, o relacionamento, o contato com esse Deus Santo, para que o povo não seja consumido. Tudo bem? Ok? Vamos retomar? Vamos retomar do texto que eu citei, primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, verso de 7 a 14. Deus fala para Davi sobre esse reinado perpétuo, esse reino que não teria fim. Capítulo 17, verso 7. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano sobre Israel, o meu povo.
Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Então Deus diz por meio de Davi que viria um em que reinaria eternamente. Deus estabeleceria um reinado depois de Davi e que esse reinado não teria fim. Davi canta isso na escola de Salmos, Salmo 2. Davi musicaliza um pouco disso. Quem quer ler para a gente Salmo 2? Quem lê? Gil? Salmo 2. Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabelecerei o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te direi, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e a despedaçará como a um vaso de barro. Por isso, ó rei, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridade da terra. Adore o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos que nele se refugiam. Davi começa a cantar, porque essa era a expectativa que o povo tinha. Era isso que o povo vivia constantemente. A expectativa da vinda desse Messias, desse ungido, que seria um profeta superior a todos, mas que também estabeleceria um reinado, um reino que não teria fim. Esse era o dia a dia das pessoas. As músicas das pessoas giravam em torno disso. A escola de Salmos canta e conta muito disso. Isaías também tem um anúncio, uma proclamação. Quer fazer? Isaías capítulo 11. Parece que trocou de camisa ou... É. É fraco, não. Não, só tirei a blusa. Isaías capítulo 11. Nós vamos ler esse capítulo inteiro também, como foi feito com o Salmo. E aqui você tem um pouquinho dessa expectativa que não só Davi tinha, mas o povo de forma geral tinha
a respeito do descendente da serpente, do profeta igual a Moisés, do filho de Abraão, do descendente de Davi. Quem é esse? E o que ele vai fazer quando ele vier e quando ele estabelecer o seu reino? Esse texto aqui é fantástico. Isaías 11. Eu vou ler o capítulo inteiro. Um ramo brotará do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi, então da linhagem de Davi. E um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu sopro. A justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade o cinto da sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé será como uma bandeira aos povos, para onde as nações recorrerão, o seu descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá de novo a mão para resgatar o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinar, em Amate e nas ilhas do mar. Levantará uma bandeira entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel. E reunirá os dispersos de Judá, desde os 4 confins da terra. A inveja de Efraim desvanecerá, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não prejudicará Efraim. Voarão por cima dos ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os que vêm do oriente. Porão as suas mãos em Edom e Moabe, e os amonitas obedecerão a eles. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e varrerá o rio com sua mão, pela força do seu sopro. Ferindo-o, ele o dividirá em 7 braços, de modo que se possa atravessá-lo a pé enxuto. Assim o remanescente do seu povo terá caminho plano para voltar da Assíria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Isaías está vislumbrando o futuro, um dia em que o reino da raiz de Jessé, o reino desse descendente de Davi, será instaurado. E é impressionante a maneira com que ele descreve esse reino. Começando do fim, ele diz que haverá paz, e essa paz vai ser um resultado de justiça, porque Deus vai vingar. Todos os países que nós lemos aqui, as nações que lemos, são inimigos de Israel, naquela época. E o que Isaías está dizendo é, nesse dia em que o Senhor assumir o trono, todos os inimigos serão derrotados. E por causa disso, haverá paz em toda a terra. E essa paz, ela não vai ser só entre homens, mas vai ser também entre animais, e homens, e animais, e animais. Porque ele descreve aqui questões como a cobra, como o leão, enfim. E há essa expectativa de que quando o rei chegar, esse reino perfeito será inaugurado. E tudo está baseado no versículo 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. É isso que significa ungido. A unção era, e é, né? Era no passado mais, como se fosse a autorização para que uma pessoa reinasse. Todo rei era ungido em qualquer nação. O ritual podia variar, mas sempre havia uma cerimônia de iniciação do rei. Para quem gosta daqueles filmes da era medieval, né, quando o rei coloca a espada sobre os ombros, dá a espada, dá a coroa, há essa entronização do rei, o rei assume de fato
o poder. E a coroa que o filho de Davi receberá será o Espírito do Senhor repousando sobre ele. E é por causa disso, o sopro do Senhor, o próprio Senhor sobre ele, que ele vai fazer o que ele vai fazer aí no versículo 2. Ele vai ter sabedoria, entendimento, e vai julgar com justiça. Tudo o que esse rei fará será porque ele foi ungido com o Espírito do Senhor. Certo? Estamos juntos aqui? Ok. É muito interessante como é que acontece as narrativas e o desenrolar da história bíblica. Então há um anúncio assim apoteótico de como que será esse reino, e cria-se uma expectativa incrível, e parece que imediatamente essa expectativa vai ser frustrada. Assim como foi com Abraão fica com aquela expectativa toda, daqui a pouco Deus pede o filho dele. Agora aqui Isaías vislumbra um reino espetacular, e aí logo para frente, capítulo 52, esse descendente que colocaria em prática, que iniciaria esse reino esplendoroso, é descrito de um modo que o pessoal não aceita. O pessoal simplesmente, não pode ser. Como é que pode ser um reino que não tem fim, sob um reinado desse rei descrito aqui, desse servo aqui? Não faz sentido. Isaías 52, verso 13. Isaías 52, 13. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações. Os reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Quem creu em nossa mensagem? Isaías pergunta. A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele desceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores.
pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Uma poesia linda, mas que contrasta frontalmente com a expectativa que se criou. O povo esperava um profeta magnífico, um reino, um rei. E agora Isaías anuncia um servo que sofre, feio, torturado, afligido, eliminado da terra dos viventes, sepultado entre assassinos. Parece não fazer sentido com a esperança que o povo tinha, com a expectativa que o povo tinha. Saltemos um pouquinho para 61, capítulo 61. Isaías 61, nos primeiros versículos, os primeiros 10, 11 versículos, Isaías vai anunciar algo muito interessante aqui. Talvez isso ajude os irmãos a acordarem um pouquinho e provocar um pouquinho. Isaías 61, ele vai anunciar com que poder que tudo isso vai acontecer. O que tornará possível todo esse flagelo e tudo o que vai suceder depois, todos os desdobramentos disso, com que poder esse servo sofredor passará e provocará com todo o seu sofrimento depois. Isaías 61. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a libertação aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados cavalheiros de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros, trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. E com que poder que ele fará tudo isso? Com que condições que ele fará tudo isso? Verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... E aí ele começa a descrever tudo o que acontecerá. O Espírito de Adonai está
sobre mim. Se lembrarmos um pouquinho de Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus Cristo se esvaziou. Ele esvaziou-se. Ele não se apegou ao fato de ser Deus. Se ele se esvaziou do ser Deus, com que poder que ele fez tudo o que fez e com que poder que ele faria tudo o que Isaías muito antecipadamente anuncia aqui. Ele faz porque o Espírito do Senhor está sobre ele, o Espírito de Adonai está sobre ele. Em outras palavras, o primeiro homem, em outras palavras, o primeiro homem, se o Espírito de Adonai estivesse sobre ele, poderia fazer as mesmas coisas que o segundo homem fez com o Espírito de Adonai sobre ele? Acho que sim. Acho que sim. Ele fez o que fez porque o Espírito de Adonai estava sobre ele. Às vezes a gente fica fazendo conta de 50% Deus, 50% homem. Aí o outro fala assim, não pode ser 50%. Tem que ser 100% Deus, 100% homem. E aí daqui a pouco a gente fala assim, ele foi tentado durante 40 dias e não teve fome, porque ali ele estava 100% Deus, depois teve fome, não era mais 100% Deus, porque ele era homem também. E ficamos assim, tentando balançar os pratinhos e manter os dois girando ao mesmo tempo. Isaías parece que é mais simples a coisa. Isaías diz assim, olha, ele fará tudo isso porque o Espírito de Adonai está sobre ele. O Espírito de Adonai vai estar sobre ele e ele vai ser ungido. Então ele vai fazer tudo o que descrevi aqui porque ele foi ungido para isso e porque o Espírito de Adonai o capacitará para isso. E Paulo vai dizer isso no capítulo 2 de Filipenses, que ele esvaziou-se. Que ele esvaziou-se. Estão comigo nessa? Alguma pergunta? Não é uma pergunta. É interessante o que eu entendi, porque eu vi assim, Jesus ele se esvaziou para deixar um exemplo para nós, porque nós devemos, se desvaziar, de colocar na presença de Deus e se purificar, pedindo a graça, o Espírito Santo para atuar na nossa vida. Eu vejo que Jesus, quando ele se desvaziou, porque ele é Deus, 100% Deus, mas ele se desvaziou para deixar como um exemplo para nós, que nós também devemos de aceitar Jesus, e no momento que a gente aceita, a gente se desvazia, a gente se aceita a deixar Deus tomar conta da nossa vida, deixar o Espírito Santo atuar na nossa vida, para a gente poder estar fazendo o que o Espírito Santo quer que a gente faça. O que acontece é que a gente não deixa o Espírito Santo atuar, então a gente fica nesse negócio aí. Fica até pensando, Deus ficou, tem que ser 50% ou 100% Deus, 100% homem. Não, simplesmente o Espírito de Adonai, que é Deus, que se poderou de Jesus, já era de Jesus, porque Jesus era o filho dele. Então ele só fez isso para deixar como para nós um exemplo, que nós devemos de olhar para Deus e deixar o Espírito Santo atuar 100% também. Só que nós, com a nossa fragilidade, nós não dá para a gente chegar a fazer isso, nós não fazemos isso. Mas é um exemplo que Jesus deixou, que nós deveríamos de estar 100% olhando para Jesus e procurar fazer a obra que o Espírito Santo tem para conosco, como ele falou, como o Isaías estava falando aqui, que Jesus, que Jesus viria mostrar para a gente o poder de Deus sobre a vida de cada um que aceita Jesus. Eu vejo assim, foi o que eu entendi, que eu devo de dar mais tempo para Deus, olhar mais na vontade dele e procurar deixar o Espírito Santo atuar. Assim eu vou estar obedecendo e fazendo a vontade de Deus mais claro, e posso estar transmitindo o amor de Cristo a outras pessoas mais claro, não eu, mas sim o Espírito Santo. Sim, é uma aplicação direta e correta. O contraste entre
a nossa aplicação e o que Jesus Cristo fez é que Jesus Cristo abandona ou abre mão de toda a sua glória, de um reino onde a vontade dele é feita. E a pergunta é do que nós temos que abrir mão, porque não temos nenhuma glória para abrir mão e se humilhar diante de Deus como se tivéssemos deixado algo valioso para trás. Então, quando pensamos no que é deixado para trás, então é bem diferente, né? Então, abrir mão do nosso desejo egoísta e se entregar em humildade a Deus, a esse Deus que abriu mão da glória e de todo o seu poder para fazer o que fez sob o espírito de Adonai. Ok? Mais alguém? Nós chegamos ao último livro aí que temos na nossa Bíblia do Antigo Testamento. Se vocês repararam, nós estamos fazendo uma construção do que o Antigo Testamento fala a respeito do Messias. Porque normalmente quando nós pensamos em Jesus, nós só vamos direto, ou na maioria das vezes, para os evangelhos e depois para as cartas de Paulo, enfim. Se você lê apenas a partir dos evangelhos, você tem um vácuo, não faz sentido nenhum ler os evangelhos sem considerar tudo isso que a gente tem falado sobre o Antigo Testamento. Porque os evangelhos, eles consideram que os seus leitores tenham contato com essas profecias e esses textos que estamos lendo. Nós reconhecemos que na nossa cultura, as pessoas têm dificuldade com leitura, e isso é uma soma de fatores. Mas, além disso, as pessoas têm dificuldade em leitura da Bíblia. E nessa dificuldade em leitura da Bíblia, tem dificuldade em leitura do Antigo Testamento. E muitas vezes se constrói uma teologia sobre Jesus baseada apenas no Novo Testamento. O Novo Testamento deve ser considerado, com certeza. Mas ele não pode ser considerado à parte, separado do Antigo Testamento. Porque Jesus só faz sentido como Cristo, como Messias, se você entender o que é Messias. E você só entende o que é Messias se você ler o Antigo Testamento. Portanto, para termos essa imagem de quem Jesus é e do que Ele fez, e como isso nos afeta, nós precisamos ter essa teologia bíblica do Antigo Testamento. E é isso que a gente acabou de fazer aqui, e vai se finalizar em Malaquias. Poderíamos ter citado várias outras passagens, mas é importante compreender isso. Tá? Jesus não veio ao mundo apenas para salvar você, e por isso Ele é o Salvador. Essa é uma das partes do que Jesus é e do que Ele fez. Mas é muito mais do que isso. Talvez vocês estejam, a maioria tenha familiaridade com as 4 leis espirituais, né? Eu nem lembro quais são, mas aquele folhetinho que se usa para evangelizar, se usava mais no passado, né? Você é pecador, Jesus morreu por você, creia nele e a partir de agora viva para Ele. Isso aí é verdade? Sim. Mas é toda a verdade do Evangelho? Eu não preciso nem responder, porque os Evangelhos respondem. Quando nós dizemos que Jesus nos manda evangelizar, e isso é óbvio, os Evangelhos mostram isso, como que os Evangelhos começam? Melhor, vou melhorar a pergunta. Como eles são chamados? A resposta está na própria pergunta. Como os evangelhos são chamados? De evangelhos. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. E aí você vai ler o livro. Vamos pegar só Mateus como exemplo. Evangelho segundo Mateus. Mateus vai falar sobre o quê? Sobre Jesus. Mas ele só fala que você é pecador, Jesus veio a esse mundo para morrer por você, aceita Jesus. É só isso que ele fala? Não, ele começa a contar sobre o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus. O que é evangelho? Foi necessário que Mateus escrevesse um livro de 28 capítulos para explicar para nós o que é evangelho. Nós não podemos resumir o evangelho só em 5 dedos
entenda, você pode explicar partes do Evangelho em 5 dedos, mas o Evangelho não está só composto em 5 palavrinhas, só no livro sem palavras, não. Foram necessários 4 livros inteiros, metade do Novo Testamento, para falar o que é Evangelho. O Evangelho é muito mais do que só Jesus morreu por você para que você fosse salvo e fosse para o céu um dia. Por isso a gente precisa ter uma construção muito mais robusta, forte, vigorosa, parruda do Antigo Testamento, de quem o Messias é, para então começar a ler o Novo Testamento. Então, eu fiz esse... Eu esqueci o termo aqui, Paulo fazia muito isso. Fiz essa pausa aqui para ressaltar o quanto é importante ter o Antigo Testamento e quanto é importante conhecer o Antigo Testamento. Tá? Então a gente vai finalizar aqui com Malaquias, essa parte do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, versículos 1 a 6. Quem pode ler para nós, por favor? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, 6? Ok. Querendo derrubar a gente. Porque eu sou o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Obrigado. Malaquias é um profeta que escreve depois que o povo retorna da antiga Babilônia. Então, o povo quebra a lei de Deus constantemente. Deus diz: se vocês não se voltarem para mim, vocês vão ser disciplinados, castigados. E eles continuam obstinados, então Deus envia os inimigos para que os vença. Israel é vencido, o povo do norte é vencido e conquistado pela Síria. Depois o reino do sul também é conquistado pela Babilônia. São deportados até a Babilônia, ali eles passam 70 anos. E aos poucos Deus vai trazendo eles de volta. E esse povo volta, é uma parcela bem pequena do povo de Judá. Mas eles voltam ali para a cidade, eles reconstroem os muros dentro do que podem, reconstroem o templo. Não é tudo aquilo que já foi um dia, mas é alguma coisa já. E eles voltam aos cultos ali no templo. Só que a coisa volta a ser como era antes. O povo não aprendeu a lição e eles voltam aos mesmos pecados que cometeram antes de serem castigados. E por isso Deus levanta Malaquias, ele é um dos profetas dessa época. E Malaquias é bem duro, ele é bem forte. E nessa passagem Deus diz: eu virei para juízo, eu irei visitar vocês. E quando eu chegar, eu vou trazer juízo para as outras nações, mas eu vou começar por meio de vocês. O juízo vai começar por meio de vocês. Então se preparem para a minha visita. Quando a gente vai receber alguém importante, a gente deixa a casa impecável, né? Prepara o melhor prato, coloca a melhor roupa, porque é uma pessoa muito importante. Imagina o Senhor vindo visitar o seu povo. Imagine se o Senhor tivesse dito isso hoje, agora pela manhã. Igreja Batista no Jardim Imperial, no domingo dia 6/6, eu irei visitá-los na EBD. Com certeza eu acho que essas cadeiras teriam mais pessoas. Nós talvez estaríamos com mais atenção. Talvez durante a semana teríamos mais foco nas coisas do alto. Porque o Senhor vai vir me visitar. E o Senhor diz isso para o povo. Então consertem as coisas antes que eu chegue. E nesse texto, ele diz
que antes da sua chegada virá um mensageiro. Isso era muito comum em reinos, quando a realeza fosse visitar uma cidade ou uma nação, na frente ia uma comitiva, preparando as estradas, porque as estradas não eram pavimentadas como temos hoje, mas também anunciando, olha, o rei está chegando, se preparem. Então teria um aviso antes. E isso era muito comum para aquela época, é até hoje, né? Então, por exemplo, um presidente de algum país, antes de ir para visitar uma outra nação, primeiro vai toda a comitiva dele, vai colocar seguranças, a gente sabe como funciona, né? É mais ou menos isso. Então, antes que eu venha, vai aparecer um mensageiro aí que vai preparar o caminho. E aí no final do livro você tem de novo a descrição, um pouco mais da descrição sobre esse homem que vem na frente, esse mensageiro que vem na frente. Malaquias 4, de 4 a 6. Quem pode ler para a gente? Malaquias 4, de 4 a 6. Quem pode ler? Juninho? Som. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha lá como termina o Antigo Testamento na nossa língua. O Antigo Testamento do povo hebraico, povo judeu, não terminava em Malaquias, terminava em Crônicas. Crônicas foi escrito também nesse período. Mas nas traduções que nós passamos a ter da Bíblia para o latim, depois para o inglês e agora para o português, foi organizado dessa maneira. Mas não muda a essência da mensagem. O que Deus está dizendo é, lembre-se de tudo que Deus já disse. Está me ouvindo? Lembre-se de tudo que Deus já disse, lá no Horebe. O que ele está lembrando? Dos 10 mandamentos, lá quando Deus libertou vocês na Páscoa. Lembre-se disso. E se preparem para a chegada do Senhor, guardando os 10 mandamentos. Até lá, agora ele dá um nome àquele que vai vir na frente. Qual que é o nome desse camarada? Elias. Ele diz, eu vos enviarei o profeta Elias. Elias, segundo a tradição desse povo nessa época, Elias não morreu, porque o Antigo Testamento não descreve a morte dele. Se você se lembra, ele está caminhando com Eliseu e ele é levado por uma carruagem até os céus e some na frente de Eliseu. E quando Eliseu volta para os profetas falam, vamos procurar Elias, né? E ele fala, olha, desiste, melhor não ir atrás. E eles falam, não, vamos procurar. Então eles passam alguns dias procurando Elias, vão para os 4 cantos lá da terra, lá onde eles conheciam, e não acham Elias. E não se acha mais Elias, ninguém mais vê Elias. Então há essa crença, esse mito, né, ao redor do povo, de que Elias está vivo ainda, em algum lugar. E que o Elias, então, ao qual Malaquias está se referindo, é esse Elias lá de trás. E ele vai voltar com milagres e vai preparar o caminho do Senhor. Então essa é a crença que o Antigo Testamento tinha, que o povo do Antigo Testamento tinha, a respeito do Messias. E é a crença também que perdura até os dias de Jesus. Na semana que vem nós vamos dar sequência, aí vamos introduzir o Novo Testamento. Mas é importante que nós tenhamos isso em mente. O povo espera um rei que vai acabar com Roma. E não só com Roma, que vai vingar tudo o que os inimigos de Israel fizeram contra eles ao longo da história. E quando esse rei vier, ele vai até o monte Sião, que é em frente à cidade de Jerusalém, e dali ele vai tomar o trono, na época era de César,
e ele vai destruir os inimigos e agora vai fazer o povo de Israel grande novamente, cumprindo todas as profecias que lemos. Essa é a expectativa do judeu comum nos tempos de Jesus. Inclusive é a expectativa dos discípulos de Jesus. É por isso que eles têm tanta dificuldade em entender quando Jesus diz: eu irei morrer, é necessário que eu sofra. É por isso que os fariseus o rejeitam, é por isso que os religiosos o rejeitam, porque ele não se encaixa nesse plano de poder que eles conceberam. De fato, o Messias vai reinar, mas nós vemos também que o Messias irá sofrer. Ele irá sofrer. Como essas coisas se unem, esse era o problema do judeu. O judeu não conseguia juntar as duas coisas. E é nesse contexto que nós chegamos no Novo Testamento, que vai ser o da semana que vem. Tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Algum comentário? Algum ponto que te chama a atenção, que talvez te fez lembrar de algo, ou que você aprendeu hoje e falou: nossa, eu não sabia disso? Posso palpitar na leitura dos irmãos? Quando a gente lê a Bíblia, toda a Escritura, a gente vê repetições de como deveria se viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus estabeleceu no princípio. Então há ciclos. E a literatura de história, com exceção à literatura do povo hebreu, é cíclica. Então, nós lemos ciclos na Bíblia. E ciclos cada vez mais distantes e distorcidos de como deveria ser no princípio. No caso de Jesus é diferente. No caso do Messias é diferente. Então, uma coisa são as repetições de modelos de vida que tentam repetir o que é possível do que era no princípio. Outra coisa, paralelo a isso, é Jesus Cristo. Então, sempre que lemos alguma coisa sobre Jesus Cristo, uma citação, um anúncio, uma profecia, é um retrato, é um trailer de algo que vai acontecer e que colocará fim a esses ciclos. Deus coloca o povo e o povo se afasta. Deus traz o povo de volta, o povo se afasta. Deus traz de novo, o povo se afasta, de modo cíclico. Mas há um trailer anunciado nas Escrituras, há retratos que são espalhados por toda a Escritura, que apontam para quando esses ciclos irão acabar. Esses ciclos irão acabar. E quando isso acabar, todas as coisas vão convergir em Jesus e esse reino estará definitivamente implantado. Então, há-se uma tentativa e uma pregação de se encontrar Jesus Cristo em tudo quanto é lugar nas Escrituras. Não tem problema, pode se ler assim. Mas me parece mais razoável ver as citações que apontam para Jesus ou que descrevem o que o Messias faria como retratos. Há retratos aqui passando paralelamente com os ciclos de vida que o povo vai vivendo. Não sei se ajudei. Então, não vejo necessidade de tentar se encontrar uma menção, uma descrição, um apontamento para Jesus em tudo quanto é lugar. Não me parece ser isso. Não me parece ser isso. Há uma história que vai se repetindo e mostrando como deveria ser lá atrás. E há retratos que vão acontecendo paralelamente a isso, apontando para o fim desses ciclos e para um reinado perpétuo. Não sei se ajudei, mas na hora de ler, tentem, se quiserem, identificar isso. Okay? Alguém? Tudo bem, então vamos encerrar. E semana que vem, se o Senhor não nos visitar, nós estaremos aqui para continuar essa sequência aí.
Querido Deus, obrigado pela manhã, obrigado em especial pela Tua palavra que foi lida. Temos acesso a ela em várias versões, temos esse espaço, temos a possibilidade de refletir sobre o que a Tua palavra diz, e nós somos privilegiados por isso. Obrigado, Senhor, por isso. Pedimos para que a Tua palavra produza efeito em nosso coração, gere fé e nos conduza a um entendimento mais preciso de quem Jesus é. E que isso nos fortaleça. E que tenhamos, Senhor, a coragem de viver à luz disso que estamos aprendendo. Se Jesus é quem é, aquilo que a Escritura diz, isso muda tudo na nossa vida. E eu oro, Senhor, para que a cada dia o Senhor mude tudo na nossa vida. Em nome de Cristo que nós oramos.